Nosso assunto de hoje é cardiopatia congênita, que são aquelas doenças do coração que a gente nasce com elas e às vezes nem sabe. Pode ser bem tratada ainda enquanto bebê e às vezes até antes de nascer no útero da mãe. E este mês é um mês importante para falar desse assunto. A minha convidada é a doutora Ana Gabriela Zandonaide, que eu vou falar um pouco da formação dela aqui, mas seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Ana. Olha, a doutora Ana Gabriela é formada em Medicina pela Universidade de Uberaba, é especialista em Pediatria pela PUC de Campinas, cardiologista pediátrica pela USP de Ribeirão Preto, especialista em ecocardiografia pediátrica e fetal pelo Instituto do Coração, INCOR, é pós-graduada em ecocardiografia fetal pelo Instituto Lília Lopes EcoKid. Nós já vamos falar deste mês, o mês de junho, por que é tão importante nessa área? Exatamente, esse mês de junho, o Departamento de Cardiopatia Congênita, ele protocolou esse mês como o mês da conscientização da cardiopatia congênita, o que muita gente acha que problema de coração é problema de adulto, mas não. Problema de coração afeta a criança, sim, e desde o útero. E é possível o diagnóstico precoce para uma conduta adequada e um tratamento eficaz desses problemas. E quais são essas principais doenças que podem ser diagnosticadas ainda lá um bebezinho? Isso. Quando está dentro da barriga da mãe, a gente pode fazer o ecocardiograma fetal, que é uma triagem precoce para excluir essas doenças cardíacas, né, do feto. E a principal delas é a comunicação interventricular, que é um buraquinho mesmo entre as duas cavidades do coração. Tem comunicação interatrial, que é um buraquinho também entre os átrios do coração, e muitas outras cardiopatías. Eu brinco que tem vezes que acho que o bebê Papai do Céu pegou o bebezinho, o coração do bebezinho, deu uma giradinha, virou mais um pouquinho, virou de cabeça para baixo e colocou no peito do menino, que é muito alterado. Então varia muito, tem cardiopatias que hoje em dia a gente considera simples e tem aquelas complexas. Tá? Então varia muito, mas tem comunicações, que são os buraquinhos dentro do coração, tem o canalzinho, que dentro da barriga da mãe é importante para a sobrevida do feto, que depois que nasce a tendência é fechar, mas às vezes tem pacientes que não fecham esse canalzinho e começa a dar repercussão clínica e hemodinâmica na vida da criança. Tem as coarctações de aorta, que é estreitamento no grande vaso que a gente tem no corpo. Tem as alterações valvares, que a criança pode nascer com essas alterações e também adquirir ao longo da vida. Mas então, assim, é um arsenal muito grande das alterações cardíacas no coração e que normalmente a população desconhece, tá? Então é muito importante essa conscientização de saber que essas alterações cardíacas existem desde o nascimento e que têm que ser sim acompanhadas. Qual que é a atitude que os pais devem tomar, então, até antes de nascer ou quando o bebê nasce? Sim, toda gestante, né, ela tem um acompanhamento com o ginecologista, com o obstetra, através de ultrassonografistas. Através do ultrassom é possível sim suspeitar de alguma alteração cardíaca. Esse obstetra deve sim encaminhar para um especialista, para um ecocardiografista. E existem também aquelas indicações absolutas para a indicação de ecocardiograma fetal. Mãe com diabetes no primeiro trimestre, mãe lúpica ou com alguma doença reumatológica, mãe com idade avançada, cardiopatia congênita de parente de primeiro grau ou de filho prévio, né, com cardiopatia congênita. Existem várias indicações absolutas para se fazer essa triagem ainda dentro da barriga da mãe. Porém, é sabido hoje em dia que a maioria das alterações cardíacas que a gente evidencia no eco fetal são esses ecos de rotina, que lá em São Paulo virou realmente, esse exame virou uma rotina da gestante fazer. E assim, eventualmente a mãe não tem risco, não tem esses fatores de riscos que eu citei, mas a gente acaba identificando uma alteração cardíaca. Então, assim, existem as absolutas, mas hoje em dia tem se feito esse exame rotineiramente.
E qual é o índice de mortalidade nessa fase? A cardiopatia congênita é considerada pelo Ministério da Saúde a terceira causa mais comum de óbito neonatal, de óbito no primeiro ano de vida. Tá? Então, a cardiopatia congênita é uma causa muito significativa de óbito nesse primeiro ano de vida, principalmente porque ela é subdiagnosticada. Ou quando diagnosticada, a transferência dela para um centro de especialidade, querendo ou não, é um pouco mais lenta, é um pouco mais difícil pela grande demanda e também por hoje em dia termos uma quantidade de centros de especialidade reduzido no nosso país. Hoje em dia está crescendo esses centros, cada dia mais tem centros bons e competentes para lidar com essas alterações, mas infelizmente ainda é deficitário. Você citou o primeiro ano de vida. Esse é importante verificar e levar a fazer esses exames no primeiro ano de vida? O ideal, claro que assim, na triagem com o pediatra, auscultando sopro, aferindo pressões arteriais, o pediatra ele pode suspeitar de algumas alterações e encaminhar para o cardiologista e para o ecocardiografista. Tá? Mas o que eu indico é que pelo menos na vida ou na primeira infância ou na vida pré-escolar, essa criança tenha pelo menos um teste de rastreio, que é o ecocardiograma, justamente para a gente excluir, tá? Porque existem cardiopatias que são silenciosas, que a criança não tem sinal e sintoma. Então ela não sente nada, não tem nenhuma queixa? Não. Inclusive tem adultos que descobrem que tem cardiopatia congênita na vida adulta e não sabia que tinha, justamente por causa desse paciente que é oligoassintomático. E porque ele vai sentir alguma coisa na vida adulta? Provavelmente. Ou vai buscar uma outra patologia, um outro tratamento e pode identificar? Também, às vezes na triagem pré-operatória, que normalmente o anestesista pede, vai se fazer um ecocardiograma ou um eletrocardiograma, suspeita de alguma alteração e quando vai ver é uma alteração que ele já tem desde o nascimento, tá? Então é importante sim esse rastreio para evitar as complicações futuras e evitar dor de cabeça futuramente e até porque, dependendo da alteração cardíaca, quando descoberto tardiamente, infelizmente não tem o que ser feito. Não tem tratamento? Não tem tratamento. Perde-se o time, perde-se a hora para o procedimento adequado. Eu tenho uns dados aqui, uns índices. Que de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, anualmente cerca de 130 milhões de crianças nascem no mundo com algum tipo de cardiopatia congênita. No Brasil, são mais de 21 mil bebês que precisam de algum tipo de intervenção cirúrgica para sobreviver. A doença comete de 8 a 10 crianças em cada 1.000 nascidos vivos. É alto esse índice, né? É muito alto. Nos Estados Unidos, esse índice já pulou de 1 para cada 100 nascidos vivos. Mas provavelmente porque lá, querendo ou não, tem um rastreio melhor, tem uma prevenção aí, querendo ou não, um pouco melhor. Mas que aqui no Brasil está se melhorando muito. O rastreio da cardiopatia congênita vem avançando muito, graças a Deus, no país. Inclusive com a adição aí do ecocardiograma fetal. Tá? Então, assim, o rastreio precoce ele é muito importante para evitar esses índices de mortalidade. Tá? O rastreio precoce ainda na barriga da mãe não serve para deixar a gestante desorientada. Claro que nenhuma mãe quer receber esse diagnóstico, essa notícia, mas é um rastreio ideal para se planejar o nascimento num lugar e com uma equipe que esteja preparada para receber essa criança. Você é uberabense, trabalha em São Paulo, está atendendo em Uberaba também. Isso. E como que está a questão dos leitos para o neonatal? Então, os leitos neonatal, graças a Deus, aqui em Uberaba tem uma recepção neonatal adequada, tem leitos adequados, mas assim, infelizmente, a cardiologia pediátrica
tá crescendo ainda aqui na cidade. Eu realmente volto para Uberaba feliz de trazer essa especialidade para a cidade, para a região. E assim, o importante que eu estou fazendo, graças a Deus, essa entrevista, é realmente conscientizar não só os pais e as mães de que a alteração cardíaca na criança existe e é muito comum, mas também os pediatras e obstetras da região. Então é mesmo para trazer a especialidade e para tentar melhorar aí o rastreio e a condução dessa criança, para a gente evitar aí essa taxa de mortalidade que hoje em dia ainda é alta. Quando um pai e uma mãe recebem o diagnóstico, claro que é uma tristeza, né, infinita, mas quando é ainda bebezinho, tem muita esperança no tratamento. Sim, tem esperança no tratamento. Claro que umas cardiopatias são mais complexas do que as outras, mas hoje em dia tem muitas cirurgias. A gente fala que assim, cardiopatia congênita, a maioria das cirurgias não são curativas, elas são paliativas, tá? Porque a gente não vai colocar o coração da criança normal, entendeu? Mas a gente vai aumentar a sobrevida dessa criança. O que antigamente falecia em um ano, hoje em dia a criança, ela cresce, ela tem uma vida adequada, uma vida normal, justamente por causa desse avanço na cirurgia e nos tratamentos cardíacos. Tem sim aquelas cardiopatias que a gente cura, que a gente vai fechar um buraquinho, a gente vai fechar o canalzinho. Tem como curar algumas? Tem como curar. Tem como curar. Comunicação interatrial, comunicação interventricular, canal arterial pérvio, essas cardiopatias são curativas, tá? A gente, lógico, acompanha um certo período de tempo, porque existem as complicações de qualquer cirurgia, tá? De qualquer procedimento, mesmo que não cirúrgico, porque hoje em dia existem o tratamento percutâneo, que é o tratamento de algumas cardiopatias através de cateterismo. Então a criança ela não precisa ser submetida a um tratamento cirúrgico que realmente corta o tórax, corta o osso, abre o coração. Então as mães já ficam meio realmente assustadas. Então tem outra técnica? Tem outras técnicas cirúrgicas, sim. Tá? Então, dependendo de cada caso, lógico, cada caso tem que ser analisado individualmente, traçado uma conduta adequada, e tem casos que às vezes são parecidos, mas que infelizmente ou felizmente não têm o mesmo curso, a mesma evolução, tá? Por justamente existir complicações no manejo clínico e cirúrgico. Então, cada caso deve ser avaliado individualmente e os pais devem estar cientes de que, positivamente, existe o que fazer, tá? Mas, assim, com aquela cautela de que tudo pode acontecer. Eu brinco que paciente depois que operou, paciente depois que mexeu no coração, é um paciente que vai ficar na UTI, que é um paciente complexo, e que deve ser avaliado a cada segundo e a cada minuto, porque a cada segundo e a cada minuto é crucial na evolução do paciente e deve ser bem assistido. Por isso que eu oriento uma equipe adequada, um lugar adequado para esse manejo de complicação e esse manejo dos procedimentos que vão ser feitos. O mês de junho, como esse mês da conscientização, é justamente para trazer essas informações. Mas o que vocês têm programado para Uberaba? Para Uberaba, eu estou atendendo hoje, acabei de sair da clínica, graças a Deus, atendi duas crianças. Então, assim, a gente está intensificando os atendimentos aqui em Uberaba. Eu estou atendendo hoje, vou atender amanhã também, caso precise de alguma assistência. Em julho também estarei aqui fazendo um mutirão de atendimento, justamente para a gente fazer esse rastreio e encaminhar e fazer uma conduta aí adequada de cada caso. Dentro dessa programação aí, além dos atendimentos, vai ter alguma, assim, publicamente, em praças, alguma coisa nesse sentido do atendimento para as pessoas de bairros? Infelizmente não. É um projeto que eu estou tentando criar para a gente conscientizar mais e levar esse acesso da cardiologia e do ecocardiograma
para a população de baixa renda, população que não tenha tanto acesso assim, ou que o acesso, querendo ou não, é um pouquinho mais lento, justamente pela demanda que é alta e pela quantidade profissional que é baixa, tá? Então, assim, é um projeto que eu ainda estou criando e que eu pretendo pôr em prática, se Deus quiser. E que precisa muito da ajuda pública, não é? Das Exato. políticas públicas, Sim. dos órgãos públicos. Com certeza. É uma cultura que assim, a gente tem que mudar e pensar que problema de coração não é problema só de adulto. Que existe e que esse rastreio precisa ser feito para um acompanhamento, para um diagnóstico precoce, para um acompanhamento adequado e para uma conduta no momento certo, para a gente evitar de perder esse momento adequado e evitar de perder grandes pacientes, perder grande número de pacientes que hoje em dia a gente ainda vê. A pessoa deve ser monitorada a vida toda, quem apresenta na infância? Depende, também depende da cardiopatia congênita. Essas cardiopatias que hoje em dia a gente considera assim, mais simples, dependendo do procedimento, dependendo de como o paciente responde a esse tratamento, dependendo das complicações, a gente avalia num certo período e se tudo bem, não tem nenhuma complicação a longo prazo, a gente dá alta da cardiologia congênita e vai acompanhar com o pediatra. Mas aquelas consideradas complexas, que correm risco de ter que ser submetidos a um novo procedimento, a gente tem que acompanhar sim para o resto da vida. Uma pergunta que eu acho que todo dia você escuta no consultório. Por quê? Por que meu filho apresentou isso? Será que foi isso? Será que fui eu? Será? Não é? Sim. E esse porquê, você consegue responder? Para algumas situações a gente tem até associação com alguns fatores, tá? Mas existem sim os fatores de risco que aumente a chance do seu filho ser cardiopata. Uso de droga na gestação, uso de algumas medicações durante a gestação. Por exemplo, a dipirona. A dipirona é uma medicação muito comum, muito comum, que a gente vê, que a gente usa aí para dor de cabeça, febre, uma dorzinha no dedinho no pé, qualquer tipo de dor. Mas a dipirona usada em excesso, tá? Ela pode ser prejudicial para o feto e acabar gerando uma obstrução nesse canal que é importante na vida intrauterina. E aí gerar repercussões ainda dentro da barriga da mãe, tá? Lítio. Lítio hoje, antigamente era usado muito para transtorno psiquiátrico na gestante ou na mulher e no homem também. Mas o lítio ele estava associado a uma doença que chama doença de Ebstein, que é uma implantação mais baixa de uma das válvulas do coração que gera muita repercussão, tanto para o feto quanto para a criança depois que nasce. Hoje em dia ele não é tão usado, porque teve a evolução aí, né, da medicina, da farmacologia, hoje em dia ele não é tão usado. Então existem N medicações que utilizadas em excesso podem trazer essa repercussão tanto para o feto ou estar associadas com malformações cardíacas. Algumas alterações cardíacas, infelizmente, são inexplicáveis. É uma malformação mesmo na embriogênese do coração do feto, tá? Infelizmente, não tem explicação. E é o que eu falo sempre para o casal, porque os dois eles tentam achar um culpado, mas não tem um culpado. Infelizmente, é uma alteração na malformação ali, genética, congênita mesmo, na embriogênese, que gera essa alteração cardíaca, tá? Então, para a maioria, não tem explicação. Alguns problemas que são diagnosticados também ali enquanto bebezinho e às vezes até no útero da mãe, traz algum problema de cardiopatia, por exemplo, síndrome de Down? Sim, a síndrome de Down está associada a 50% à cardiopatia congênita. 50% dos pacientes com síndrome de Down vão ter, né, uma doença que é muito comum na síndrome de Down, que é defeito de septo atrioventricular. Tá? O coração ele nasce com uma válvula única. Nós temos duas válvulas atrioventriculares e essa doença ela tem uma única válvula só. Então, a síndrome de Down é uma indicação absoluta para se fazer rastreio
cardíaco. Isso é. Existem outras síndromes também, como síndrome de Edwards, síndrome de Patal, síndrome de Turner, Marfan, que podem estar associadas a alterações cardíacas. Claro que algumas alterações cardíacas são mais frequentes em cada síndrome, tá? Como o defeito de septo é mais frequente na síndrome de Down. Então, doenças genéticas, alterações genéticas sindrômicas, elas devem sim ter uma assistência, um rastreio absoluto aí no rastreio cardíaco, né? Muito bem, nós estamos encerrando o programa e é importante você reforçar a questão dos pais, né? Sim. Dos cuidadores, dos avós, ficar muito atento e levar para esses exames para evitar problemas na infância, problema no futuro. Sim. E que a gente não era muito atento para isso, exatamente, né? Exatamente. Eu mesmo que fiz medicina aqui, fui para a PUC de Campinas, na pediatria que eu fui começar a ter um acesso maior a esses problemas cardíacos. Realmente a gente não tem essa noção da complexidade que é o coração desde a infância. Então é importante sim o alerta tanto para os pediatras quanto para os obstetras e para os pais, que suspeitou, fez um ultrassom, levantou suspeita, procura um ecocardiografista, um cardiologista infantil para maiores informações e para um planejamento mais adequado frente ao que foi encontrado nessa triagem. Então é importante sim esse acompanhamento para a gente poder diagnosticar, tratar e acompanhar no tempo certo. Oi pessoal, tudo bem? Olha só, o mês de junho é o mês do amor, mas é também o mês da conscientização da cardiopatia congênita. E merece muita reflexão porque é uma das principais causas de morte de recém-nascidos. Eu deixo aqui então meu apoio, minha homenagem, meu carinho para todos que já sofreram ou sofrem com essa doença. E vamos cuidar do nosso turo-turo aqui dentro, tá bom? Um beijo para todos. Então nós vamos encerrar. Te agradeço imensamente, sucesso para você. Muito obrigada, eu que agradeço. Assim, de coração, já é de casa, graças a Deus, mas eu agradeço essa abertura, porque realmente o meu objetivo aqui em Uberaba e na região é introduzir essa especialidade, é melhorar o atendimento em relação a alterações cardíacas infantis. Muito obrigada. Eu entrevistei aqui a doutora Ana Gabriela Zantonati, a querida Belela, que é da formação dela que eu falei no início, cardiologista pediátrica com atendimento também em Uberaba. Esse programa depois você pode acompanhar também no canal YouTube e agora você continua com a nossa programação aqui na TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia e até breve.